Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para a gente falar de um ponto extremamente importante do CPC, que é a revelia. Vamos estudar então a revelia? Vamos entender melhor o que é isso? Veja o 344. 344 nos fala o seguinte: se o réu não contestar a ação, ele será considerado revel. Ok. E aí, em consequência, serão presumivelmente ou presumir-se-ão verdadeiras as alegações trazidas pelo autor. Então, temos a revelia, certo? Ele nada disse, ele é considerado revel e a consequência disso é que tudo que foi alegado pelo autor é considerado verdadeiro. Batata, é isso que diz o 344. O problema não é o 344, o problema é o 345, que diz o seguinte: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se. E aí a gente volta um pouquinho quando eu falei com você lá sobre a contestação, sobre aquela situação em que o juiz não necessariamente, se não forem rebatidos os fatos, vai considerar como verdadeiro tudo aquilo que foi dito pelo autor. Porque é isso mesmo que acontece, só que aqui outras situações vão acontecer. Então, mesmo que o réu fique em silêncio, que ele não impugne nada, ele pode impugnar uma parte, como é dito lá, e ainda assim não vai ser considerado aquilo tudo como verdadeiro, por conta daquelas situações. Mas aqui, mesmo que ele seja revel, ele não falou nada, ele não apareceu no processo. Ainda assim, os fatos trazidos pelo autor não serão considerados presumidamente verdadeiros. Quando? Inciso 1. Se houver pluralidade de réus, algum deles contestará a ação. Veja, numa situação em que o autor move a ação ali contra 2, 3 réus e que tem um fato ali, que tem esses réus têm um fato em comum entre eles, se um contestar, a questão já tornou-se controvertida. Tá? A questão já teve ali a controvérsia, não tem como o juiz julgar essa ação com base na revelia, dizendo que então ele vai acatar tudo que foi dito pelo autor porque é presumidamente considerado verdadeiro. Não, porque um réu já rebateu, então o processo já tem que seguir. Então, sempre que houver pluralidade de réus e um deles contestar a ação, não tem revelia em relação aos demais. Certo? 2. Quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis são aqueles direitos, como o próprio nome já diz, que a parte não pode deles dispor, certo? Numa situação como que envolve um direito indisponível, o juiz não vai considerar verdadeiro todos os fatos ali trazidos pelo autor. Um exemplo simples, uma ação de investigação de paternidade, tá? Uma ação de investigação de paternidade. Se o réu não comparece, até há uma controvérsia sobre isso, mas, em regra, o juiz, se o réu não apresenta defesa, ele foi citado, mas ele ficou quieto. O juiz já vai considerar que aquela paternidade é verdadeira, que considerar como verdadeiro tudo que foi dito pelo autor? Não. O que o juiz faz? Ele vai mandar fazer o DNA. Ele vai mandar passar ali para a fase do exame, para a fase da prova pericial, porque é necessário, porque se trata de um direito indisponível, certo? Numa ação, por exemplo, que envolva até uma situação bem séria, que envolva aí uma destituição de poder familiar, tá? São alegados diversos fatos ali contra os autores, né? O Ministério Público move uma ação, alega diversos fatos, alega que os pais da criança são viciados e não cuidam da criança com zelo e que tem que tirar ali o poder familiar deles. Nesse caso, vai haver ali a presunção de veracidade se estes pais não contestarem a ação, forem tidos como revéis? Não. Então, se a revelia incidir sobre eles, nesse caso, há também um direito indisponível sendo discutido, que é o poder familiar, tá? Que é o poder que esses pais têm em relação ao filho. E aí o juiz vai ter que analisar outras provas, o que o Ministério Público vai trazer ali de elementos, para daí julgar a demanda, mas não vai ali ter a produção dos efeitos da revelia, não vai ter a consequência de tudo ser presumidamente verdadeiro, certo? Quando a petição não estiver acompanhada de um instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Veja, numa situação em que a discussão ali envolve a propriedade de um imóvel, por exemplo, o que o autor tem que fazer? O autor tem que trazer ali a matrícula do imóvel, afinal ele tem que demonstrar a propriedade por meio da matrícula. Uma ação de locação, uma ação de despejo, tá? O autor alega que fez um contrato com o réu, um contrato escrito, mas ele não juntou o contrato.
É possível que essa ação vá adiante? Aliás, é possível que considere-se ali a existência dessa relação se não foi juntado o contrato? Não. Então, nesse caso, havia necessidade de se juntar esse contrato, que é um elemento indispensável para provar a existência da relação. É lógico, não numa situação em que o autor já fala que é uma locação que foi feita verbalmente, aí não. Tá? Tem que ter ali dentro da situação, tem que haver ali a necessidade de juntar um documento que não foi juntado. Aí não tem revelia. Certo? Ou quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova dos autos. O autor alega ali umas coisas absurdas. Ele alega ali que ele comprou um terreno na Lua e que foi o réu que vendeu esse terreno para ele e que ele pagou ali R$1 milhão por causa desse terreno. Essa é uma situação verossímil? É possível acreditar nessa história? Não. É uma história totalmente doida, né? Então, mesmo que o réu nem responda isso, o juiz vai considerar que o réu foi revel? Por quê? Porque ele vai pensar que isso aqui é inverossímil, não tem como. Ou mesmo numa situação em que o autor ele alega um fato, mas ele produz provas ali que demonstram totalmente o contrário do que ele disse. Acredite, isso acontece. Nesse caso, ainda que o réu fique quieto, que o réu seja revel, não responda à ação, o juiz vai ter que considerar verdadeiros e vai julgar procedente essa demanda? Não. Certo? Por quê? Porque nessa situação não tem como julgar procedente aqui, não tem como considerar verdadeiro aquilo que foi dito pelo autor. Certo? E aí o 346. Então, na situação em que ocorreu, não é nenhuma dessas 4 situações, e sim, ocorreu a revelia. Pois bem, o que acontece com o réu? O réu nunca mais vai poder aparecer no processo? Não é bem assim. O que acontece é o seguinte, os prazos vão continuar correndo contra o réu revel, e como ele não tem patrono nos autos, afinal ele nem apareceu ali, então se ele não tem patrono nos autos, pode até ser que ele junte procuração, mas não conteste. Mas numa situação em que ele não apareceu nenhum advogado falando em nome dele, o que acontece? Os prazos vão fluir contra ele a partir da publicação do ato, né, da decisão, no órgão oficial. Então, a partir do momento em que aquele despacho foi publicado na imprensa oficial, né, no órgão ali oficial de publicação, esse réu considera-se intimado. Mesmo que ele nunca vá saber que aquilo apareceu ali no Diário Oficial, porque ele não tem advogado. E é o advogado que vai receber as intimações ali no Diário Oficial, né? A pessoa só vai receber se todo dia ela for lá procurar o nome dela no Diário Oficial. Mas caso contrário, não. Então a lei diz que os prazos contra o réu revel vão correr dessa forma. Então ele não tem que ser intimado pessoalmente, tá? Cuidado com isso. Vai ser intimado pela imprensa, pela publicação da decisão do ato decisório no órgão oficial e vida que segue o jogo. Certo? Parágrafo único. O réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Cai naquilo que eu falei. O réu não contestou, nunca mais pode entrar no processo? Não é bem assim. Ele pode entrar no processo, mesmo que ele não tenha apresentado defesa e que ele tenha sido considerado revel, mas aí é aquela história, né? O processo é um trem e o trem continuou seguindo o seu caminho. Certo? O réu vai pegar esse trem lá na frente. Pois bem, ele vai assumir, ele vai pegar o processo no momento em que tiver. Na estação que o trem parou e que ele subiu ali, é o caminho que ele vai seguir. Ele não vai poder querer voltar atrás e fazer ali, realizar atos que ficaram para trás. Tá? Então, por exemplo, se ele entra aqui, aqui era o momento da defesa, ele não apresentou, então ele foi revel. Tá? Aí o juiz faz o saneamento do processo e aí ele vai entrar aqui antes da audiência de instrução, tá? Lá naquela fase de dilação probatória, e ele apresenta um rol de testemunhas. Ele pode entrar aqui nessa parte do trem antes da audiência de instrução, que vai ser aqui? Pode. E aí, então, ele recebe o processo no estado em que se encontra e aí ele vai realizar o que for possível. Então, nesse caso, tendo ainda a possibilidade dele apresentar o rol de testemunhas, ok, ele vai apresentar, as testemunhas vão ser ouvidas, mesmo ele já sendo revel. Certo? E aí é tentar ver o que aquelas testemunhas vão conseguir trazer a favor dele no processo. Ok? Certo? Pode ser que ele entre lá na frente, depois da sentença para apresentar a apelação? Pode também. Mesma coisa, o trem seguiu e aí ele vai apresentar. Se tiver dentro do prazo e ele quiser apresentar a apelação, ele pode. Ele pode alegar N coisas, ele pode alegar que a citação dele foi nula e etc. Mas ele pode. Então o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. E é aí que segue o barco. Certo? Segue o trem, né, no caso. Ok,
certo? Cuidado, 344, 45 e 46 são em tese fáceis, né? O 345 é um pouquinho mais detalhista, mas você precisa ficar muito atento porque essas questões que envolvem a revelia, elas não caem, elas despencam em prova. Ok? É isso por enquanto, a gente se vê outra hora. Até! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!